extirpar sua admiração pelo Sonic. What? Irritado, o ouriço continua a negar Tails. A raposa fica irada e ela avança para cima do Sonic. Essa atitude de Tails não deixa o Sonic muito bem não. E por algum motivo, Sonic não corre de Tails. Ele fica parado. Isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Depois disso, Sonic adormece. E o Tails fica com uma cara da Kara de Undertale. E agora Tails começa a copiar novamente o Starved. Ele trata Sonic como um prêmio. Se você pensa que acabou aí... Peraí. Ela comeu... Não, ele ou ela, sei lá. O Tails matou e comeu o Sonic, que nem fez com o... esqueci o nome. Knuckles. Não sei. Mas a cabeça dele... Pensei que ele cortou a cabeça, velho. Não acabou, não. Essa série tem 12 partes. Poderia ter acabado na parte 6. Sim, mas o criador da série resolveu fazer mais episódios disso. Tem uma coisa que várias pessoas têm dúvidas sobre o diário de Tails. Será que o diário tem alguma coisa que deixa Tails dessa forma? Não, ele não tem. Na verdade, o Tails está assim e se tornou isso por causa de seus sentimentos reprimidos e que não eram correspondidos pelo Sonic. E esse sentimento, que era inocente inicialmente, acabou se tornando frustração. Isso foi o gatilho para Tails cometer esses atos. E no final de tudo, ele continua frustrado. Mesmo depois de realizar seu objetivo de ficar com quem ele queria, ele continua incompleto. Aparentemente, ele está satisfeito com isso tudo. Mas ele não está. Uma raposa inocente que acabou se transformando em algo horrível por causa de um sentimento. Essa série nos mostra também uma mensagem oculta. Não deixe seus sentimentos subirem à sua cabeça. Porque um dia, você pode se arrepender de seus atos. Tudo começa na parte 7 da série de Tails Dark Diary. Tikal está contando a lenda da raposa de 2 caudas para seus amigos Blake, Charmy e também para esse bichinho aí, que eu não sei o nome. E a lenda diz que essa raposa fica com uma cabecinha de ouriço em sua casa. E ele trata essa cabeça como se estivesse entre nós, o que é bem estranho. Enquanto isso, Amy está observando eles. Ela não se foi ainda. Depois disso, a cena corta para o Charmy perguntando o que o Blake estava fazendo na frente de um espelho. Blake responde que irá trazer de volta Amy Rose para esse mundo em que nós vivemos. Charmy ignora Blake e vai dormir. O bichinho fica com Blake e ele utiliza o bichinho para trazer essa coisa de volta. Ele faz umas maracutaias das brabas e consegue ter contato com isso. E Blake, depois de ver a Amy, ele não sobra para contar a história. E no final, Amy incendeia a casa e entra dentro de seu receptáculo, que naquele momento era Tikal. Charmy acorda Tikal e em seguida ela começa a dar um sacode em seu amigo. Nessa parte eu fiquei rindo muito. E em seguida ela faz um bolo maravilhoso com o rosto de seu amigo. No próximo episódio mostra o que aconteceu com Tails. Ele ainda está frustrado e não aceita o que ele fez com o Sonic. E nesse momento que Tails deu conta que o que ele fez foi errado. Com raiva, Tails destrói seu diário e dizendo que a culpa toda é do próprio diário e não dele. E nós sabemos que isso não é verdade. A transferência de culpa de Tails é remorso do que ele fez com todos e até mesmo com Sonic. Depois disso, Tails tem umas ilusões com o Sonic e elas não são muito boas não. 2 anos se passam depois desses acontecimentos. E Tails muda sua identidade para Tails Sika. E ele agora tem amiguinhos novos. E ele comanda seus amigos para trazerem ouriços para seu estabelecimento. O que o Tails faz com esses ouriços? Ele faz pavê com eles. Um deles foi o Silver. Tadinho do Silver. Ele nem durou nem 30 segundos na série. Silver, quando chega no local onde o Tails mora, ele é enganado. E depois disso, ele empacota junto com os 300 personagens dessa série. Em seguida, aparece Shadow. Sua missão é encontrar o time Chaotix, que está desaparecido. Na sua cabana, aparece Tikal, que naquele momento era Amy. Ela dá um migué no Shadow, dizendo que sabia trazer de volta um dos integrantes do time Chaotix. E um deles era o Charmy. Os dois tentam, mas não conseguem, infelizmente. O
O que mais me incomoda nessa cena, quando eu vi pela primeira vez, é que a Tikal fica com essa cara aí. Bem estranha, não? Comenta aí. Enquanto estava acontecendo isso, o Tails ainda estava sonhando com seu mundo perfeito. E ele é interrompido com uma dose de realidade. Porque não faz sentido ele estar sonhando com isso. E ele transfere sua culpa novamente. Mas não foi para o seu diário, mas sim para Amy. Depois disso, ele faz um belo jantar com seus amigos, se é que vocês me entendem. Mas o seu outro amigo, Monguber, não queria participar disso não. Enquanto Tails faz isso, ele fica lembrando das suas frustrações passadas, que até hoje o persegue. Nessa cena, Shadow e Tikal estão conversando sobre o Charme e também sobre o time Chaotix. Shadow interrompe e começa a falar de um diário que ele encontrou rasgado. E esse diário pertencia a uma raposa de 2 caudas. Eu já volto. Nesse momento, controle de seu receptáculo, mas ela volta ao normal. Nesse momento, o objetivo de Amy é explicado para o espectador. Ela quer o Sonic de volta para ela. E para isso acontecer, ela precisa encontrar Tails, para dar um trato nele, e em seguida ficar com seu Sonic. Depois dessa conversa do Shadow, a cena corta para Tails. Ele está fazendo espetinho de seus amigos, já que ele estava preparando um jantar para todos. E um desses espetinhos estava o time Chaotix. Sabendo que seria o próximo, o amigo do Tails mete o pé dali. Até eu faria isso. A cena seguinte é protagonizada por Shadow e a Tikal. E eles estão em uma área que tem máscaras. E essas máscaras são os personagens de Sonic. Nesse local, Shadow descobre o que aconteceu com os Chaotix. E a Amy descobre o que aconteceu com Sonic, já que ela não sabia sobre esse ocorrido. E depois disso, eles dois começam a correr daquele local. Mas algo inesperado acontece. Os dois são impedidos por Monguber. E nesse momento, o episódio termina. O que acontece depois disso? Vou contar para vocês. Monguber tenta avisar para os dois sobre o Tails, mas ele não consegue, porque não sai nenhuma palavra de sua boca. Em seguida, Tails aparece atrás de Monguber. A raposa fala para Shadow e Tikal que o seu amigo sofre de uma doença mental e que ele está dessa forma por causa dessa condição. Mas nós sabemos que isso é mentira. Tails fala para Shadow e Tikal esperarem na sala de estar, enquanto ele tem uma palavrinha com seu amigo. O Shadow até estranha o comportamento do Tails, mas ele acaba ignorando isso. Eu não sei por que o Shadow é tão influenciável nessa história, porque ele simplesmente ignora todos os acontecimentos e fica acreditando em todo mundo. Realmente, esse não é o Shadow B10 que nós conhecemos. E vocês sabem que o Shadow original não confia em ninguém. E ele fala toda hora que ele é a forma suprema de vida, para vocês verem o quão confiante é o Shadow. E esse Shadow é bem desconexo ao Shadow original que nós conhecemos. Comenta aí se você acha o mesmo. Tikal insiste que Shadow e ela fiquem na sala de estar, e ele aceita. A cena corta para o Tails discutindo com seu querido amigo Monguber, falando que Monguber não vai destruir seus planos. Em seguida, Tails faz um churrasco maravilhoso com seu querido amigo. E que churrasco maravilhoso! Nossa. Até o Starvid iria querer. Depois disso, Tails aparece na sala de estar, com uma cara bem desconfortável. Até o Shadow toma um susto. Só que ele volta com sua cara normal. Ele diz que só quer conversar com o Shadow e a Tikal. Mas a pessoa que ele queria conversar mesmo era o Shadow. Tails insiste que o Shadow o acompanhe até uma sala, para que eles dois tenham uma pequena conversinha. Nós sabemos que ele não vai conversar com o Shadow. Ele vai fazer espetinho de ouriço. Mas Tikal fica questionando essa tal conversinha. Nesse mesmo momento, Tails faz uma cara bem sinistra. Até mesmo a Amy, que estava no corpo da Tikal, ficou com medo. Então ela deixou os dois irem conversar no quarto. No quarto, Shadow tenta falar sobre o desaparecimento dos Chaotix, mas Tails interrompe e fica falando sobre o corpo do Shadow e como ele é potente. Se é que vocês me entenderam. E do nada, o Tails começa a machucar o Shadow, porque o Shadow estava insistindo em falar dos Chaotix e não estava dando atenção para o Tails. Tikal escuta a gritaria
e fica só escutando, sem fazer nada. Nesse momento, Shadow descobre que o Tails é uma raposa. Mas não só isso, ele é uma raposa de 2 caudas que é citado no diário que ele tinha encontrado. Tails, depois disso, tenta convencer Shadow a ficar do lado dele, mas Shadow recusa. Me ajuda, por favor. Tikal aparece e desacorda Tails. E ela quebra uma das máscaras de Tails. Por Essa favor. máscara era do Sonic. Shadow e Tikal metem um pé dali. O ouriço começa a entender toda essa situação e como ela é tão complicada. Ele diz que tem que seguir em frente e aprender a lidar com todos esses desaparecimentos. Shadow diz que ele sente que o trabalho dele acabou e que deve descansar um pouco. Tikal, com raiva, desacorda Shadow. Leva ele para um local estranho. Lá, ela faz umas maracutaias das brabas, de novo, e tenta trazer Sonic de volta para esse mundo. E ela consegue, de alguma forma. Agora Sonic reside dentro do corpo do Shadow. Esse episódio traz várias perguntas. Por que Amy quer reviver o Sonic? Será que ele vai ajudar Amy em seus planos? Eu realmente não sei. Eu não vejo o Sonic ajudando a Amy. Espero que o Ouriço Azul pare com essas coisas e consiga derrotar Amy e Tails. Agora a vingança do Sonic irá começar. Para começarmos definitivamente essa teoria, devemos responder uma simples pergunta. Essa pergunta irá afetar as ações dos personagens dessa série. Por que os outros personagens de Dark Diary foram derrotados tão facilmente? Cream, Knuckles e até mesmo os Chaotix foram pegos de surpresa por essas maluquices. A Amy, com o bicho no corpo, foi derrotada porque ela não tinha um buff de ataque. E por algum motivo, o Tails é mais forte que ela. Já os outros personagens faleceram por causa deles mesmos. E o Sonic deixou ser atingido pela raposa. E talvez sabia que a Amy tinha esse poder de reviver as pessoas. E que o seu receptáculo seria mais forte que seu corpo atual. Seu plano é superar o protagonismo de Tails, que está absurdo nessa série. Eu posso simplesmente dizer que isso tudo que está acontecendo está sendo a favor dessa raposa. Mas isso é mentira. Principalmente no final do episódio 13. O Tails não pediu pra Amy invocar o Sonic novamente. Esse episódio mostra como o Tails está vulnerável psicologicamente, já que ele foi forçado a lembrar de seu passado não muito agradável. E essa é a chance perfeita para Amy e o Sonic se juntarem e derrotarem essa raposa doida de uma vez por todas. E acabar com esse pesadelo sem fim. Mas eu ainda acho que eles dois não são suficientes. Sério, eles já foram derrotados uma vez. Por que eles pensam que vão derrotar o Tails agora? Eu sei que o Tails está acanhado e etc. Mas ele continua sendo o Tails Dark Diary, com o poder de força do Hulk e a regeneração do Deadpool. Será que ele tem poderes ocultos dentro de si? E essa obsessão que ele sente está alimentando um ser superior a todos os Mobians? E como esse ser está sendo alimentado por esse sentimento, ele concede desejos e poderes para a raposa, mesmo que o Tails nem saiba de sua existência. E que na verdade esse ser é o vilão que manipulou o Tails a fazer isso tudo, para assim ele se alimentar da obsessão de Tails. O desenrolar desse tal episódio que estou falando pode ter um plot twist dessa tal entidade que está manipulando a todos. E se não for uma entidade, pode ser um personagem que nunca foi visto nessa série. O Dr. Eggman, ele nunca deu as caras nessa série. Nunca foi citada a sua existência ou participação em algo. Ele simplesmente desapareceu. Esse tal ser que eu falei anteriormente pode ser o Eggman, que está orquestrando essas coisas todas. E ele pode ser o vilão verdadeiro de toda essa série. Seria bem épico se isso acontecesse. E essa aparição dele iria pelo menos explicar a ambição repentina de Tails e até mesmo a força física da raposa. Para quem não se lembra, a Amy já apareceu nessa série com um bicho no corpo. Não tem uma explicação dela estar assim. Pode ser por causa que o Eggman colocou alguma coisa nela e ela acabou ficando dessa maneira. Se bobear, o Robotnik é um expert em magia e tecnologia. Juntando os dois, ele pode manipular os personagens para que ele cumpra seu objetivo. Mas que objetivo é esse? Eu não faço a mínima ideia. Vamos esperar pelo próximo episódio, para nós sabermos o que realmente vai acontecer. Essa série é muito imprevisível, e
pode acontecer de tudo nela. Mas comenta aí. Qual é a sua teoria para o próximo episódio de Tales Dark Diary? Compartilhe suas ideias aqui nos comentários para que eu... Bom, né? Esse foi o vídeo. Deixa o like, ativa o sininho. Tive com os amigos e falou, né? Foi bem curtinho. Falou, tchau.